Olá, muito boa noite. Aqui é Luiz Fernando Roxo. Bem-vindos a mais um programa Os Antifrágeis. Todas as quintas-feiras, às 7 horas, eu e o meu parceiro e amigo Richard Rintemann. Tudo bem, Richard? Tudo bem, Roxo? Tudo jóia? Bem-vindo mais uma vez. Tudo jóia, um abração aí para todo mundo. Hoje o programa promete, hein? Tem um tema bem interessante. Com certeza. Hoje a gente vai falar sobre por que os projetos, os prognósticos e os voos atrasam. Qual que é essa propriedade maluca que faz com que as coisas tenham muito mais para atrasar do que para adiantar, né? Então, semana passada a gente falou de educação antifrágil, falamos lá dos pais coruja, foi muito legal, muita gente nos procurando. Essa semana eu fui falar em 2 encontros sobre antifrágil, muita gente querendo entender mais sobre o conceito, sobre o livro, né? Então a gente está bem satisfeito e me parece que talvez tenha umas novidades aí para acontecer nas próximas semanas. Vamos guardar e deixar a ansiedade e a expectativa tomar conta, mas tem muita coisa legal para acontecer nas próximas semanas. A gente está bastante feliz com esse programa, né? Legal. Pode colocar aqui no slide pra gente, por favor, Luquinha. Você tá com o seu livro aí, né? Eu tô com o meu, então vamos lá. O assunto de hoje é o seguinte: o não linear e o linear é o livro 5, né? O livro 5, volta aqui para mim, por favor, Luquinha. O livro 5, lembrando que é o livro técnico, aquele livro mais cabeludo, que tem mais conta, que inclusive o Taleb diz que para quem é mais esclarecido não precisaria nem ler, né? Pode pular essa sessão. Poderia pular, mas como a gente abriu aí ao acaso o livro, e aí veio no livro 5, e aí é o capítulo 16. Pode voltar lá para o slide, por favor, Luquinha. Sobre a diferença entre uma pedra grande e 1000 pedrinhas. Esse aqui é uma metáfora muito legal para simetria e assimetria, né? E a gente caiu na página 360, onde o assunto é projetos e prognósticos. Então a gente começa da seguinte maneira: ele mais uma vez usa um exemplo de transporte, né? Por que os aviões não chegam cedo? E isso é inclusive um princípio matemático. Então assim, o ponto de partida da ideia, do conceito da apresentação é o problema de transportes, e aí depois a gente vai generalizar esse problema e essa ideia para as outras áreas. Então começa lendo aí, por favor, Richard. Um trecho que é: os viajantes normalmente não gostam da incerteza, especialmente quando tem um cronograma já definido. Por quê? Existe um efeito de mão única. Então, na verdade, quando ele fala assim, os viajantes normalmente, é porque 2 programas atrás a gente definiu a diferença entre o flanador e o turista, Exatamente. né? A gente dizer que o mundo está ficando turistificado, que é quase como se o mundo estivesse ficando pasteurizado. Tudo muito rígido, tem excesso de planejamento, sem opcionalidades. Já o flanador racional, pelo contrário, né? Ele adora a incerteza, ele adora a volatilidade, porque ele consegue se adaptar e explorar as oportunidades que vão aparecendo. Então na hora que ele diz assim, os viajantes não gostam de incerteza, normalmente não gostam de certeza, é por isso. Eles fazem aquele pacote naqueles poucos dias de férias que eles têm, quer conhecer um monte de lugar ao mesmo tempo, uma conexão que liga com a outra, nada pode atrasar, nada pode dar errado, e é óbvio que as coisas vão atrasar, vão dar errado. Tudo no limite, né? Os horários, os transfers de carro, chegada, passeios. Se uma coisinha sair do script, já é uma tragédia para a viagem. Então o cara tá de férias e tá no estresse, porque Exatamente. Ele fez uma dívida para viajar, ele tá com a família inteira, né? Todo mundo super ansioso, e aí não é divertido porque as coisas que podem dar errado, que podem atrasar, acabam acontecendo. Então a gente chama de assimetria do tempo, né? O que é a assimetria do tempo? É uma assimetria, dá uma olhada lá, Luquinha, que é entre chegar mais cedo e atrasar. Então lê lá pra gente, Richard. Como o tempo de viagem não pode ser realmente negativo, a incerteza tende a causar atrasos, fazendo com que a hora de chegada aumente e quase nunca diminua. Então, assim, algo inesperado, o texto dele ainda continuando, né? Algo inesperado, qualquer impacto, qualquer volatilidade tem muito mais probabilidade de aumentar o tempo total de voo, né? Então, com o aumento da incerteza, os aviões tendem a pousar mais tarde e não mais cedo. Volta para mim aqui, Luquinha. Então, esse princípio matemático também é um princípio de assimetria, que a gente diz que é uma questão logarítmica. Por quê? Porque se um voo está planejado, está programado para voar 7 horas, para levar 7 horas, o voo que ele cita que é de Nova York para Londres,
No máximo que vai acontecer, se der tudo hiper certo, ele pegar um vento, todo mundo chegar na hora, é você chegar 20 minutos antes. Porque você tem um espaço a ser percorrido e não tem como fazer uma viagem, por exemplo, eu levei menos 2 horas, ou eu levei 0 horas de Nova York a Londres. Então, ele tende de 7 horas a 0, sendo que quanto mais longe de 7 horas, mais improvável, né? Isso. Porque tem que andar e ter uma velocidade máxima e tudo isso. Agora, atraso não tem limite. Pode acontecer de tudo. Pode acontecer o que aconteceu ontem no aeroporto de Congonhas. Problema em avião, fechamento de aeroporto, manutenção não programada. E aí a resposta é não linear. Então, às vezes a pessoa fala, mas um voo que atrasou 10 minutos, então ele vai gerar em cascata 10 minutos para frente? Não, pode gerar atrasos de 2 horas, 3 horas, generalizar para todos os voos. Então, como é um sistema complexo, a gente não tem como ter certeza do desdobramento, a única coisa que a gente vai ter certeza é que vai ser desproporcional. Né? É muito mais provável que atrase, que os atrasos sejam enormes, do que chegue mais cedo. Um exemplo que ele dá também aqui no livro 5 é sobre o trânsito. Quando você coloca 10% mais de carros no trânsito, não aumenta em 10% o trânsito. Não, pode aumentar 50%, 60%. Isso. Então ele aumenta 30%, digamos. Se você colocar mais 10%, ele não vai aumentar em 30% de novo, ele vai aumentar em 60% o trânsito. Desproporcional. E mais 10% de carro chega uma hora que para tudo. Então o trânsito, o atraso vira infinito, né? Exatamente. É muito interessante. Então, começa usando esse exemplo do transporte e agora ele muda essa metáfora para os projetos, né? Então, vamos mostrar lá, por favor, Luquinha. Os projetos são assim. Ao se acrescentar incerteza aos projetos, eles tendem a custar mais e levar mais tempo para ser concluídos. Como é que funciona isso, Richard? Porque é o mesmo princípio que a gente deu exemplo dos voos, né? Como você não consegue concluir um projeto, por exemplo, em 0 dias, 0 horas, ou menos 10 dias, menos 10 horas. Então, se alguma coisa der errado, a tendência, a maior probabilidade é gerar essa resposta não linear, desproporcional, e eles custarem muito mais e demorarem muito mais tempo para serem concluídos. É por isso que na Espanha você tem um ditado, um xingamento que você, quando a outra pessoa, você tá brava com ela, você fala assim, eu te desejo uma obra, eu te desejo uma reforma. Porque uma reforma é assim, provavelmente, se der tudo hiper certo, ela vai terminar na hora. Agora, se alguma coisa der errado, é um problema em cascata e pode levar meses, anos uma obra, você nunca sabe quando isso pode acontecer. O Taleb achava que esse tipo de erro, esse tipo de atraso, ele fala isso bastante no Cisne Negro, se dava muito e principalmente pelo excesso de confiança do ser humano. O excesso de confiança é um atalho da mente da pessoa subestimar a capacidade dela, né? E superestimar, ela achar que ela é muito melhor do que ela realmente é, que tudo vai sair certo, que ela vai conseguir, vamos lá. E tem a falácia do planejamento também, outra heurística de também você achar que você tem o controle de todas as variáveis e as coisas vão se comportar da forma como você planejou. Então o Taleb achava que era isso, mas... E quem trata muito dessa coisa de excesso de confiança, de falácias e tudo, é uma área da economia que a gente chama de economia comportamental, né? Ou psicologia econômica, toda essa área de behavior. E aí um grande amigo do Taleb, que faz parte dessa gangue aí que a gente gosta bastante, é o Daniel Kahneman. Então veja a foto aí, estão os dois juntos discutindo, né? O Kahneman é o pai da economia comportamental. Isso. Ele é um psicólogo israelense. Isso, ele começou a fazer os primeiros experimentos no próprio exército israelense e aí ele foi fazendo uma série de descobertas que entraram em choque com aquela teoria de que o ser humano ele age sempre de forma racional. E aí ele viu que tinha uma série de heurísticas, atalhos da mente que levavam as pessoas a não tomar a melhor decisão dependendo do cenário, optar. Então... é uma grande contribuição que o Daniel Kahneman fez nessa área aí comportamental. E tem um monte de vieses, a gente se engana de várias maneiras, né? E o interessante é que ele, né, junto com o Mandelbrot e outras pessoas, derrubaram essa coisa dos mercados eficientes e dos mercados racionais, né? Que todo mundo conhece todas as informações, todo mundo é racional. Volta aqui pra gente, Luquinha. Quando você fazia... Porque não é só uma conversa de jornal. Um economista, um econometrista, um financista, quando ele ia fazer estimações, cálculos, ele ia fazer equações,
ele partia de alguns pressupostos que simplificavam muito as contas. Então o mercado tem capitalização contínua, então o preço vai de 1 em 1 centavo, as pessoas são racionais, então elas sempre vão tomar a melhor decisão, e aí, partindo desses pressupostos, eles faziam equações e modelos e testavam. Só que pressupostos tão simplificadores, na verdade, geram modelos que causam erros, que causam vieses, a gente acaba acreditando em coisas que não são verdade. E aí vem o Kahneman e esses outros economistas barra psicólogos e quebram, derrubam toda essa falácia de que a gente toma decisões da maneira mais eficiente. Não é verdade. Foi uma grande contribuição mesmo e está só começando. É uma área aí que vai avançar muito, essa área comportamental, porque agora está entrando numa fase de modelagem, né? Você começando a ter modelos de finanças comportamentais, coisa que não tinha. E descobrir como o cérebro funciona, como a gente toma decisão, e big datas, né? Grandes números e massas de resultados de pessoas tomando decisão e fazendo pesquisas, é muito legal. Em resumo, a Terra não é plana, né? É mais ou menos isso que é a contribuição do cara. O interessante é que ele diz isso. Então ele achava que eram vieses psicológicos que faziam com que a gente planejasse mal e que as coisas tendessem a se atrasar cada vez mais. Mas ele percebeu, por exemplo, que no século passado essa subestimação não existiu. E projetos enormes foram feitos e concluídos com o tempo exato ou até um pouquinho antes. Até antes eles conseguiram, né? Então quais são os exemplos? Mostra a tela aí. A gente tem o Taleb dá de exemplo o próprio Empire State Building, né? Para quem não sabe, aquele edifício famoso do King Kong, né, em Nova York, London Crystal Palace, e eles conseguiram ser concluídos a tempo ou até antes. Mas a grande questão, e que o Taleb trata, é que nessa época a economia ela era mais linear, menos complexa do que hoje em dia. Então, projetos construídos sem computadores e com pequenos números de intermediários envolvidos na cadeia de abastecimento. Então, era uma economia muito mais linear, né? E o que acontecia? Um pequeno erro, um pequeno problema não causava uma cascata, como causa hoje. Hoje, como esses grandes projetos, eles têm camadas e camadas de interdependência, um pequeno problema causa um efeito enorme de cascata e gera grandes erros, né? Como ele resume na frase, né? Efeitos cisne negro estão aumentando como resultado da complexidade, da interdependência entre as partes, da globalização e a busca pela eficiência que faz as pessoas assumirem mais riscos. Então, além do aumento da complexidade, as pessoas com essa falsa ideia de eficiência estão assumindo cada vez mais riscos desnecessários e fragilizando, né, todo aquele projeto. E aí a questão, qualquer volatilidade, qualquer incerteza, algo que saia do script, como você falou bem, Roche, provoca um efeito cascata e aí a coisa fica feia. Ele mostra claramente que um projeto desse de um prédio era um projeto em que eram pequenas equipes, tudo era feito muito perto, o vidro vinha daqui, a pedra vinha dali, o metal. Hoje em dia não. Você traz coisas do mundo inteiro e você tem navio vindo para o projeto e tal. E quando, por exemplo, no meio do projeto, antes de você colocar o concreto, você tem que colocar, sei lá, alguma coisa de metal, e essa coisa de metal atrasa lá na China porque tem um problema natural, ou seja, o que for, você tem um atraso em cascata, fazendo com que essa complexidade da globalização gere atrasos e erros enormes. E os próprios departamentos que criam utilizando recursos computacionais, né? Vamos desenhar o projeto, aí tem a equipe lá, aí se dá um problema, aí emperra aqui, atrasa. Então é um efeito cascata. Então muito interessante a gente vir aqui falar de um cara que critica a eficiência moderna. Ele chama de ingenuidade, né? A eficiência ingênua. Existem muitas maneiras de você otimizar e deixar coisas mais eficientes, mas essa maneira de tirar a redundância não é o jeito certo. Vai contra como funciona o mundo real e a própria natureza. A gente vai falar disso. Então vamos ler aqui essa passagem. Lê pra gente, por favor, o Richard. Um problema em alguma parte pode interromper todo o projeto, de modo que os projetos tendem a ficar tão fracos quanto o mais fraco dos elos em sua cadeia, um efeito agudo de convexidade negativo. O mundo está ficando cada vez menos previsível e estamos confiando cada vez mais em tecnologias repletas de erros e de interações mais difíceis de estimar quanto mais de prever. Não se trata essencialmente de um problema psicológico, não se trata de um problema de erro humano.
é algo inerente à estrutura não linear dos próprios projetos. Então é isso, voltando para a gente, Luquinha, o que ele quer dizer com o efeito agudo da convexidade negativa, quando ele fala que um pequeno erro na cadeia deixa todo o projeto com aquele nível de fragilidade do elo menor, né? Ele quer dizer o seguinte, você tem uma curva e quando você tem um aumento de um erro, né, o prejuízo não é 1, o prejuízo é 2. Quando você tem um aumento de 2 erros, o prejuízo não é 2, é 4. Quando você tem um aumento de 3 erros, o prejuízo não é 4, é 8. Ele aumenta exponencialmente. Isso, começa a ter respostas Por isso que ele chama de convexidade negativa. E quando a gente fala... Né, que na verdade é assim, a convexidade simetria, para as pessoas entenderem, a gente está falando de uma situação que você tem mais desvantagens do que vantagens. Então, com o passar do tempo, com o aumento de volatilidade, incerteza, como você tem mais desvantagens do que vantagens naquele cenário, então tende a acontecer coisas ruins. E quando essas coisas ruins acontecerem, como o Roxo colocou, o resultado não vai ser linear, bonitinho, vai ser desproporcional. Então, um pequeno erro pode desencadear um prejuízo monstruoso e um atraso também monstruoso. Isso faz muita gente lembrar Ike Batista, Petrobras, esses projetos enormes, absurdos que a gente tinha. Então a conclusão que a gente chega aqui é projetos tendem a atrasar e cada vez mais. Porque o mundo está mais complexo, né? Exatamente. E interdependente. Então, vamos continuar. Agora ele vai tratar das guerras e dos déficits do Estado. Ele vai levar esse assunto para de que maneira que os Estados fazem planejamento e estimam custos e tudo mais. Então, lê pra gente, por favor. Estima-se que a Grande Guerra fosse durar apenas alguns meses. Quando acabou, ela havia deixado a França e a Grã-Bretanha atoladas em dívidas. Esses países gastaram pelo menos 10 vezes mais dinheiro do que haviam previstos. Nos Estados Unidos, o melhor exemplo continua a ser a Guerra do Iraque, que, segundo as previsões de George W. Bush e seus amigos, custaria entre 30 e 60 bilhões de dólares e que, até o momento, tendo em conta todos os custos indiretos, pode ter subido para mais de 2 trilhões de dólares. Volta pra gente aqui. Tem até outro exemplo, acho que eu lembrei, que é o do subprime. Quando começou a crise de 2008, o presidente do Banco Central americano na época, Ben Bernanke, ele falou, não tem problema, estimamos o custo do problema do subprime em 100 bilhões de dólares. E qual o custo? Até hoje está incalculável, algumas dezenas de trilhões de dólares. Dezenas de trilhões. O cara estimou, fez uma previsão de 100 bilhões e a gente já está com prejuízo de dezenas de trilhões. E o engraçado é que não é só o George Bush e a direita, o Barack Obama também, o republicano americano que é gastador de guerra. O Obama também gastou trilhões, né? Ele pegou a dívida americana mais ou menos em 10 trilhões de dólares e em 8 anos ela dobrou para quase 20 trilhões de dólares e detalhe, né? Com a taxa de juros próxima a zero. Então é uma grande proeza também. Você vê como realmente... Qualquer grande projeto ou guerra ou coisa que o Estado vai se meter a chance da gente ter que pagar a conta e uma conta 10, 20, 100 vezes maior. E por isso que a gente tem que ter cuidado também quando a gente recebe essa informação de alguma estimativa do governo ou de empresa. A gente vai gastar tanto, vai ficar pronto em tanto tempo. A gente conhecendo esse princípio matemático, a gente já coloca o pé para trás e fala, olha, não é bem assim, né? A probabilidade é isso atrasar e custar muito mais caro. A chance da previsão estar certa é mínima e de estar errado e enormemente errado é muito grande. Exatamente. Então vamos dar uma olhada nesse slide. A gente então mostra para vocês, né, uma espécie de uma equação ou um esquema que é quando tem muita complexidade e a complexidade ela parte do pressuposto da interdependência. Né? Então embaixo eu explico complexidade não é complicação. Complexidade é quando você tem coisas simples, mas em cadeia que uma depende da outra em muitas interações, isso é complexidade. Quando você junta isso com uma enorme assimetria, então quando as coisas dão certo, dão pouco certo, e quando elas dão errado, elas dão muito errado, você tem essa curva convexa negativa que pode gerar erros explosivos, né? Então é da natureza mesmo das coisas. Não tem como fugir disso. Então não pode se expor a esse tipo de situação, que enormes complexidades mais enorme assimetria, né? E aí é uma regra normal, que é quanto mais poderio militar tem um Estado, tem um governo,
mais desproporcional crescerá a sobrecarga nos custos. Né? Exatamente. E o Taleb tem uma regra, né, que ele estabeleceu para os governos, que ele fala: proibição total de empréstimos, equilíbrio fiscal forçado. Por que isso? Porque ele sabe que todo tipo de planejamento, esses gastos, eles podem ter um erro explosivo, né, e aumentar a dívida de uma maneira brutal. Mostra a gente aqui, Luquinha, por favor. Então, assim, para provocar bastante do jeito que a gente gosta, principalmente os economistas mais gastadores, a única maneira de fazer com que o Estado fique dentro do equilíbrio fiscal é através de proibição de empréstimo. Né? Não tem outro jeito. Existe empréstimo, existe dívida boa? Não. Toda dívida é frágil. Acho que é uma das maiores falácias que vendem por aí é afirmar, tem uma dívida boa e uma dívida ruim. Não, a dívida é sempre frágil, porque se você não sair dentro daquele planejamento que você fez, alguma coisa der errada, você vai ser um grande alvo e você vai levar um grande choque. E é muito interessante, como por exemplo, aqueles relatórios daquelas empresas fragilistas, que principalmente em época de crise, elas devem 5, 10 vezes a receita, e o CEO vai lá no programa ou vai dar uma entrevista dizendo, não, tá tudo sob controle. Você vê na cara dele que é frágil, porque o cara deve 10 vezes, ele pode falar o que quiser, ninguém vai acreditar, pelo menos ninguém que entenda minimamente de fragilidade. É só pensar, durante uma crise, quem está com uma dívida absurda, por exemplo, a Petrobras durante a crise, tudo que ela sofreu, tudo que ela está tendo que vender, e agora uma empresa que não, ela não tem dívida e tem dinheiro em caixa. Quantas aquisições, oportunidades que se abriram e ela consegue nadar de braçada. Então, tanto pessoa física, empresa, governo, então dívida é sempre frágil. Que é o que o Taleb diz, às vezes ser conservador é muito agressivo. Por quê? Você tem dinheiro no caixa, vem aquela crise, os preços ficam tudo lá embaixo e você começa a cobrar a galera quebrada. É assim que os grandes o dinheiro muda de bolso, né? Então vamos voltar lá para o slide. Ele vai criticar ainda mais essa falsa sensação de eficiência, né? E ele diz que as redundâncias levam... As redundâncias que levam à antifragilidade são vistas como custo e ineficiência. Por quê? Como é que funciona? Normalmente, a redundância, a natureza usa muito a redundância, ela cria formas, se der problema em alguma coisa, ela tem automaticamente um backup que vai compensar e vai fazer aquela espécie ou aquilo sobreviver. Já a empresa não, ela fala, para que eu vou ter 10 servidores ociosos a mais? Isso é um custo, até ela receber um choque de acesso e derrubar todo o sistema dela. Ou os aeroportos, por exemplo, que o Taleb também dá de exemplo. Volta aqui pra gente, por Eles favor. Trabalham, operam no limite. Sai alguma coisa errada, um caos ali, voo atrasado, gente acampada no saguão de aeroporto. Então, as empresas e governos têm mania de operar no limite. Quando a natureza, ela sempre trabalha com uma folga, uma capacidade extra para se preparar para aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que não está no passado, que você não conhece e que pode vir a acontecer. E como é comum, né, um diretor de TI, que é um cara que sabe da importância da redundância, do backup, de tal, chegar lá para o diretor, para o senhor, falar, olha, precisamos gastar, precisamos aumentar a redundância, e o cara que manda na empresa normalmente é o cara do dinheiro, e fala, não, vamos cortar. Ou então, quantas empresas estão eficientes, uma marca boa, o cliente satisfeito, uma margem de lucro que cresce no longo prazo e essa empresa troca de mão e chega aquele CEO lá que quer aumentar a eficiência, colocar um monte de dinheiro no bolso e ele faz isso, corta. Opera no limite. Durante 2, 3 anos a empresa cresce, o lucro melhora e aí de uma hora para outra dá um problema, ela não tem redundância, pode ser um problema de imagem, pode ser um problema de produto, pode ser funcionários que vão embora por insatisfação e a empresa perde a alma e ela sucumbe, né? Ela foi acumulando fragilidades até a hora que a dona volatilidade faz uma visita, né? E sucumbe mesmo. Então, sobre esse assunto, né, uma frase do próprio Taleb, lê pra gente aí, Richard. Talvez a economia fique cada vez mais eficiente, mas a fragilidade está fazendo com que os erros custem mais. Então é como o Roxo colocou, né? Por um tempo, quando as coisas estão indo tudo bem, tudo dentro do script, você tem pequenos ganhos, analistas aplaudem a eficiência, a otimização, todo mundo se abraça, até que vem a visita do cisne negro, e aí é um erro que custa muito caro, um erro explosivo, e às vezes até um erro que tira essa empresa do jogo. Como diz o Warren Buffett, né? Você só, quando a maré baixa é que você descobre quem tá nu, né? Quem tá nadando pelado, né? É isso mesmo. A gente tem 2 exemplos, né? O
primeiro exemplo é o do Flash Crash de 2010, quando você teve o chamado dedo gordo lá, né? Você teve um problema de digitar quantidades e cotações e levou a bolsa a um crash. E tem até um vídeo no YouTube, depois a gente pode até postar, que mostra a bolsa americana caindo 6, 7, 8% do nada e ninguém entendendo nada. Os apresentadores lá dos programas um olhando para a cara do outro, chamando especialistas, criando teorias na hora, mas ninguém sabia e era simplesmente uma falha computacional, né? E tanto que tá lá. Os operadores foram substituídos por computadores em nome de pequenos benefícios visíveis e altíssimos riscos, né? Então, volta a gente aqui, por favor, Luquinha. Essa questão dos robôs no mercado financeiro, a gente estava conversando sobre isso agora, você e o Su que está assistindo aqui com a gente. E a gente estava falando que os robôs, eles podem servir para ajudar o operador e deixar a estratégia do cara mais antifrágil, mas o problema é que o mercado financeiro como um todo, como ele tem trilhões de robôs funcionando e todos eles ficam seguindo tendências, eles são meio burros, eles correm atrás do rabo, eles são trade followers, eles esperam alguma coisa acontecer, um sinal para correr atrás e por isso eles estão sempre atrasados, porque o sinal sempre é uma coisa do passado. Quando começa a ter uma descontinuidade, uma queda muito acentuada, o mundo inteiro entra em colapso. E isso vai acontecer outras vezes. O mercado vai estar numa boa, tranquilo, de uma hora para outra por uma tendência, vai romper algum tipo de suporte lá, todo mundo vai sair vendendo junto sem saber o motivo. E a cara de tonta da repórter da Bloomberg, vale a pena ver o vídeo, porque o mercado caindo e ninguém sabe a explicação. E aí a gente dizia na bolsa quando era moleque lá, o cliente ligava e perguntava assim, por que tá caindo? E aí fala assim, porque tem muito vendedor, né? Não tem o que dizer. E aí o segundo exemplo, lá na usina de Fukushima, eles estimaram tudo como se não houvesse problema, né? Estimaram de uma maneira que para eles era redundante. Eles testaram os piores cenários da natureza, tudo que tinha acontecido de pior até aquele momento. Então disseram assim, olha, nunca aconteceu nada pior, então a gente está protegido aqui na usina. E é claro que a natureza sempre pode ter um caos e um problema maior. E aí rompeu lá. E aí eles perceberam que todas as usinas, ou boa parte das usinas do mundo, volta aqui pra gente, Luquinha, boa parte das usinas do mundo estão na mesma situação de Fukushima, frágil, e aí agora todos os engenheiros e as empresas de eletricidade nuclear estão precisando fazer reforços, aumentar a segurança, e isso a um custo infinito. E é um custo que inicialmente eles não enxergavam, eles só olhavam a parte dos benefícios, mas não olhavam os recursos extras para tornar esse projeto redundante e preparado para aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que não está nas séries históricas. Eu sempre reforço isso, porque tem muita gente que acha que é só pegar uma série histórica de 50 anos e vai achar todos os padrões do universo. Ah, Richard, eu tenho uma série histórica de 100 anos. Boa sorte, porque você vai ser surpreendido por algo que não está nessas séries históricas de 100 anos. Então, é muito comum. Você faz um projeto, você não estima coisas erradas que podem acontecer, porque você nem tem criatividade para imaginar que elas podem acontecer, e aí elas acontecem e o custo fica 5, 10 vezes maior do que você imaginou, e o payback, a TIR, tudo isso vai para a cucuia, né? É isso aí. Legal. Agora, o Taleb fala um pouquinho sobre a natureza, a poluição e os danos ao planeta. Olha como ele muda de assunto, né? Ele vai do transporte para a natureza. Generaliza para tudo, né? Então explica um pouquinho aí o que quer dizer isso, Richard. Poluição e danos ao planeta, né? A natureza tem mecanismos que regulam efeitos de concentração. Quer dizer, a natureza ela nunca deixa uma espécie dominar ou alguma característica se concentrar, ela está sempre diversificando. Já o ser humano não. Com a globalização, ele se tornou muito padronizado e isso fragiliza o mundo e a sociedade, porque todo mundo quer fazer a mesma coisa, ter os mesmos hábitos, e isso vai contra a forma como o mundo real funciona, vai contra a natureza, né? Que você tem essa parte que ele trata dos seres humanos ancestrais, né, Roxo? Então é muito interessante, porque volta pra gente aqui, Luquinha, todo mundo hoje quer tomar Cabernet Sauvignon e comer o atum, a uva tal, o atum tal. Tá acabando, tá em extinção. Isso gera uma hiperconcentração de alguns tipos de bem, de alguns tipos de alimento, e aí quando falta algum desses, você tem uma assimetria, o preço dele vai lá pra cucuia, a pessoa não consegue viver sem feijão, um absurdo, né? Aconteceu isso no Brasil. Então você tem o preço do abacate no verão custando 15, 18 reais o quilo, e o abacate no inverno custando 2, 3 reais. E os ancestrais, os antigos, que hoje a gente acha que eles eram ignorantes, a gente acha que só quem é esperto é quem é moderno. Que o mundo moderno, né? É muito mais inteligente, mas não.
Os ancestrais do Taleb mostram que eles sabiam muito das coisas, por isso que eles trouxeram a gente até aqui, eles sobreviveram. Então, tem essa frase aí que diz assim: os seres humanos ancestrais exibiam uma notável falta de concentração em seu comportamento predatório, com uma estratégia de comutação de presas. Então é isso. Hoje não tem mais o pato lá, porque o pato voa não sei para onde é fruta, amanhã é raiz, depois de amanhã você planta alguma coisa. Se adaptavam rapidamente. Rapidamente. E é assim que funciona, né? Pequenos grupos, cada um com as suas características e todo mundo adaptando muito rápido. E o mundo está o inverso disso. Todo mundo quer comer Nutella, né? Todo mundo tem os mesmos hábitos, alguma coisa entre moda e monoculturas, né? Isso vai fragilizando e indo contra a natureza. E ele mostra claramente que, por exemplo, quando você diversifica as fontes de energia e as fontes de poluição, você diminui muito a fragilidade, né? Então, o dano causado em termos de poluição por 10 fontes diferentes de poluição e de energia é muito menor do que a poluição equivalente causada por uma única fonte, porque você concentra. E o mundo é assim, ele é monocultura, né? Todo mundo comendo no McDonald's, qualquer shopping do mundo é igualzinho ao outro, Se né? entra na moda uma forma de energia, aí todo mundo fala, então vamos só produzir essa, e aí fica uma concentração e fragiliza. Então o slide final aí do nosso programa está passando cada vez mais rápido, né? Explica um pouquinho pra gente aí qual que é esse efeito fragilizador da globalização. Puta, os caras falando mal da globalização, né? No sentido de padronizar hábitos, né, das pessoas, de consumo. Então todo mundo quer se vestir igual, todo mundo tem as mesmas ambições, todo mundo quer consumir as mesmas coisas e o mundo vai todo para a mesma direção. Então ele tem a frase: certamente podemos atribuir o efeito fragilizador da globalização contemporânea à complexidade e ao modo como a conectividade e os contágios culturais tornam as reviravoltas em variáveis econômicas muito graves. Estamos propensos a cometer erros mais graves, simplesmente porque somos mais ricos. É isso aí, volta pra gente aqui, Luquinha. Então, a gente tem que se acostumar, porque o mundo vai ficar cada vez mais extremo, a gente vai buscar cada vez mais eficiência, então a gente vai ter uma falsa sensação de eficiência, e quando erros e problemas acontecerem, eles serão muito, muito grandes. Muito grande. E aí, eu acho que a gente criou, né, na verdade foi o Richard que criou essa frase aí, que explica muito bem essa ideia toda, que é essa: a diversificação é o segredo do universo. Quem diria, né, falar bem do Markowitz, né? Mas assim, a diversificação é muito importante, porque aí, se você tem um erro em algum lugar, ele é isolado, ele não é interdependente. Né? Isso, a natureza ela tenta se expor ao máximo de situações possíveis e de forma que um erro não prejudique o todo, né? A natureza coloque ela em risco, né? Pode voltar pra gente. E o mundo agora se concentrando é o contrário, né? Se alguma coisa der errado e vier surgir um erro explosivo, pode colocar tudo a perder, né? Porque é tudo interdependente. Então por isso que a diversificação é o segredo do universo. A gente tem que se expor a diversos tipos de coisas, mas de forma que o erro não tire a gente do jogo. E ver como existem esses novos movimentos de regionalização, de comer a comida do local, né, de ver qual é a origem do alimento, coisas assim que funcionam muito bem. E uma provocação que a gente estava fazendo aqui imagina daqui 200 ou 300 anos, quando os DNAs forem muito parecidos, todo mundo for um pouco pardo, todo mundo tiver a mesma cara, o que vai acontecer se vier uma doença? Vai pegar, né? Todo mundo. Pega todo mundo, então o risco é muito grande. Diversidade é o natural, é o que funciona, e tudo que é muito igual, padronizado, se torna frágil e pode colocar o todo em risco. Eu acho que essa é a mensagem que a gente queria passar hoje. Tem que ser diferente mesmo. Com certeza. O diferente é o eficiente, na verdade. É isso mesmo. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Passou muito rápido. Teremos novidades. Espero que vocês estejam gostando. A gente está se esforçando e está se divertindo muito, né? Com certeza. É um prazer fazer toda semana o programa. Quem tiver dúvidas e comentários, pode procurar a gente nas redes sociais e enviar, que a gente responde aí com o maior carinho. Legal. Gente, um abração para vocês e tudo de bom. Um grande abraço para todo mundo aí. Bom final de semana.